boa noite. Meu nome é Daniela, estou aqui de novo para explicar a vocês o que é estatística. Bom, estatística é a ciência que utiliza-se das teorias probabilísticas, como expliquei no vídeo anterior, probabilidade, para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais, quanto em experimentos modelar a aleatoriedade e a incerteza da forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso. Algumas práticas estatísticas incluem, por exemplo, o planejamento, a sumarização e a interpretação de observações. Dado que o objetivo da estatística é a produção da melhor informação possível a partir de dados disponíveis, alguns autores sugerem que a estatísticas é um ramo da teoria da decisão. Devido às suas raízes empíricas e seu foco em aplicações, a estatística geralmente é considerada uma disciplina distinta da matemática, e não um ramo dela. A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e à interpretação de dados. Preocupa-se com o método da escolha, da organização, do resumo, apresentação e das interpretações dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados, para melhor compreender as situações. Bom, o termo estatística surge da expressão em latim statistico, collegium, palestra sobre um assunto do Estado, de onde surgiu a palavra em língua italiana, statista, que significa o homem do Estado, ou político, e a palavra alemã Statistik, designado a análise de dados sobre o Estado. A palavra foi proposta pela primeira vez no século XVII, em latim por Ismael, na Universidade de Jena, e adotada pelo acadêmico alemão Godot Frege. Aparece como vocabulário na Enciclopédia Britânica, em 1797, e adquiriu um significado de coleta e classificação de dados no início do século XIX. Bom, na história, de acordo com a revista do Instituto Nacional de Estatísticas, 5 homens, Emma, Gottfried, John e William, já receberam a honra de serem chamados de fundadores das estatísticas, por diferentes autores. Lembrando que eles também participaram pela formação da probabilidade, como eu também expliquei no vídeo anterior. Alguns autores dizem que é comum encontrar como marca inicial da estatística a publicação de observações sobre o censo da mortalidade. De John, as primeiras aplicações do pensamento estatístico estavam voltadas para a necessidade de Estado na formulação das políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos. A abrangência da estatística aumentou no começo do século XIX, para incluir a acumulação, a análise de dados de maneira geral. Hoje, estatística é largamente aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública e privada. Podemos perceber que a estatística ela não é apenas usada só no mundo da matemática, mas também usada para ter uma formação, uma ideia do que pode acontecer no espaço, por exemplo, de ideia. A gente pega o espaço, vê a probabilidade estatística do que ali vai ser favorável ou não. Portanto, já foi usados os métodos de probabilidade em muitos casos de guerra, onde os soldados viam qual é a probabilidade do clima, a probabilidade do gasto de armas, de alimento e a probabilidade de como atingir o outro país, justamente na guerra. Então, vemos que a probabilidade ela não é só usada na matemática, também na geografia, na sociedade, como vamos ver a probabilidade do como aquela praça será movimentada perto de tal lugar, e também nas ciências naturais, qual a probabilidade de um espaço, por exemplo, um animal ter X de filho, X de você me atrapalhou, tá vendo, Vanessa? Qual o número de descendentes, como vai ser aquele clima para aquele animal e tal. Bom, agora vamos partir
para o plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado pelo matemático René Descartes. Como ele associava a geometria à álgebra, esta foi a forma que ele criou para representar graficamente expressões algébricas. A sua utilização mais simples é de representarmos graficamente a localização de pontos em um determinado plano. Através dele também podemos representar um segmento de reta ou um triângulo, por exemplo. O plano cartesiano é composto de duas retas perpendiculares e orientadas, uma horizontal e uma vertical, que dá a impressão de que seria uma cruz. Damos ao nome do eixo X, o eixo das abscissas, a reta horizontal. A vertical denominamos o eixo de X ou eixo das coordenadas. A orientação positiva das retas é representada por uma seta, como podemos ver juntos com os estudos. A representação dos pontos do plano cartesiano. A representação dos pontos nesse plano é feita através de pares ordenados, onde o primeiro número se refere à abscissa e o segundo à ordenada. O ponto P1, 3, 2 tem abscissa de 3 e ordenada de 2. No caso, quando nós colocamos o resultado entre parênteses, o primeiro número seria a abscissa e a ordenada seria o segundo, que seria o y. No qual o símbolo 3 e 2 representam par ordenado. O ponto P2, 2 e 3 tem a abscissa de 2 e a ordenada de 3. Ou seja, o número que vem entre parênteses seria do x e o segundo seria do y. Um plano cartesiano, a gente vê uma reta divide um plano em 4 regiões. A região do canto superior direito é o primeiro quadrante. A região à sua esquerda, do outro lado do eixo Y, é o segundo quadrante. Abaixo deste temos o terceiro quadrante e à sua direita, ou seja, abaixo do primeiro temos o quarto quadrante. Ou seja, como seria uma cruz, o primeiro seria assim, o segundo assim, o terceiro embaixo e o quarto logo depois. Que aí damos o nome se é positivo e negativo. Portanto, existe o positivo do y e o negativo, o positivo do x e o seu negativo. Partimos daí. Pronto, desliguei, vou fazer tudo.